Pela aparência do cabelo, é possível determinar o estado de saúde de uma pessoa em geral. Um cabelo exuberante e brilhante indica que o corpo não tem problemas com o sistema endócrino, que o sistema imunológico é forte e que a pessoa não tem falta de vitaminas e oligoelementos. Mas se os cabelos da cabeça se tornaram quebradiços, sem brilho, caem em abundância e crescem mal, o proprietário precisa prestar muita atenção à sua saúde. Sobre quais hormônios afetam a queda de cabelo e como combatê-la, você pode aprender com o artigo. Quais hormônios afetam o cabelo? A perda hormonal e a queda de cabelo são causadas por um desequilíbrio no sistema endócrino. Os hormônios sexuais femininos e masculinos estão presentes no corpo de todas as pessoas. Nas mulheres, predominam os estrogênios e a progesterona, enquanto nos homens predominam a testosterona e os androgénios. Em determinadas concentrações, eles afetam a condição do cabelo. Hormônios sexuais femininos. Os estrogênios e a progesterona são produzidos pelos órgãos reprodutivos de homens e mulheres. Nos homens, esses hormônios estão presentes em concentrações mínimas, enquanto nas mulheres eles determinam o funcionamento do sistema reprodutivo. Em quantidades normais nas mulheres, eles inibem o crescimento de pelos faciais e corporais, mas são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento de couro cabeludo. O efeito dos hormônios nos folículos capilares é indireto, pois é afetado pelos receptores dos folículos. Hormônios sexuais masculinos. Os andrógenos e a testosterona causam o desenvolvimento de pelos de padrão masculino no rosto e no corpo, e, em excesso, levam à morte dos folículos capilares na cabeça. No corpo, como resultado de reações bioquímicas constantes, e testosterona é formada a partir de sua forma mais ativa, a dihidrotestosterona, que afeta o crescimento dos cabelos na cabeça. Sob sua influência nos receptores, ocorre um espasmo dos vasos sanguíneos que alimentam os folículos capilares. Privados de nutrição e oxigênio, os folículos começam a morrer e o cabelo cai. Observe. O grau de sensibilidade dos receptores do folículo piloso aos efeitos dos hormônios sexuais é determinado pela predisposição genética. Mecanismo de mau funcionamento. Se o corpo não tiver os hormônios que afetam a morte e a perda de cabelo nas mulheres, estrogênio e progesterona, começa uma perda maciça de cabelo na cabeça. A situação é agravada se tudo isso ocorrer em um contexto de altas concentrações de hormônios sexuais masculinos, especialmente com o aumento da testosterona. Assim, os principais hormônios responsáveis pela queda de cabelo nas mulheres são os estrogênios e a progesterona. Nos homens, os estrogênios e a progesterona também podem causar a supressão do crescimento de pelos no rosto e no corpo. Na cabeça, o estado do cabelo é regulado pelo nível de testosterona no corpo. Se houver um excesso de testosterona, os cabelos da cabeça começam a afinar e a cair. Importante. Assim que uma mulher ou um homem começa a perder massa e a perder cabelo na cabeça, isso é um sinal de que há uma falha hormonal, que requer exame médico e terapia adequada. Causas da queda de cabelo em mulheres. A queda de cabelo hormonal em mulheres pode ter várias causas. No corpo feminino, os hormônios são produzidos na glândula tireoide, nas glândulas suprarrenais e nos ovários. Há uma lista de fatores que afetam o equilíbrio hormonal do corpo, a saber, o período da puberdade, primeira menstruação, gravidez, período pós-parto, menopausa, medicação hormonal, doença ovariana, anormalidades da tireoide, estresse permanente e doenças do sistema nervoso, calvície de padrão feminino, puberdade durante o período de intenso crescimento e desenvolvimento dos órgãos genitais da menina, começa uma maior produção de hormônios sexuais. Mas, ao mesmo tempo, sua concentração no corpo é instável, flutuando de valores máximos a mínimos, o que afeta a saúde dos folículos capilares e aumenta o risco de alopecia, como resultado da falta de hormônios femininos, especialmente após um período de produção intensa. Começa a queda de cabelo. Primeira menstruação. No início da menarca, as adolescentes geralmente apresentam queda de cabelo devido à instabilidade hormonal. O aumento da produção de hormônios sexuais femininos em grandes quantidades tem um efeito prejudicial sobre a pele e os cabelos. O estrogênio, que é responsável pela saúde dos cabelos na cabeça da menina, em altas concentrações tem o efeito oposto, acelerando a morte e a perda dos fios. Observe. Para agravar a situação, pode haver uso descontrolado de cosméticos para, de alguma forma, disfarçar e ocultar a queda de cabelo grave. Queda de cabelo hormonal em adolescentes. Gravidez e parto. O próximo período importante é o nascimento da criança e o parto. Durante a gravidez, os chamados fluxos e refluxos hormonais mudam de caráter. A concentração de hormônios aumenta quase o tempo todo.
acostumando o corpo feminino a um excesso de estrogênio e progesterona. Após o parto, o equilíbrio dos hormônios tende aos níveis normais e, em alguns casos, sua concentração fica mais baixa do que o normal. Essas flutuações no conteúdo dos hormônios sexuais são chamadas de insuficiência hormonal e precisam ser corrigidas. Essas condições geralmente precisam ser tratadas com medicamentos hormonais. Clímax. O período da menopausa nas mulheres é caracterizado por uma supressão gradual da síntese de hormônios sexuais nos ovários e na glândula tireoide. A falta de estrogênio, que é o principal responsável pela condição do cabelo na cabeça, causa a morte em massa dos folículos capilares. A redução da produção de hormônios sexuais na queda de cabelo na menopausa em mulheres pode levar ao desenvolvimento de alopecia, calvície. Queda de cabelo na menopausa. Terapia hormonal. Os medicamentos que contêm hormônios, como as pílulas anticoncepcionais, não apenas protegem contra a gravidez indesejada, mas também são prescritos para corrigir desequilíbrios hormonais. A recessão regular de seu curso traz a quantidade de hormônios sexuais ao normal. Mas não se esqueça de que o término da terapia hormonal está repleto de violações da concentração normal de hormônios no corpo. As causas da queda de cabelo em mulheres podem ser causadas pela interrupção abrupta da ingestão de hormônios. Assim, as causas da queda de cabelo hormonal em mulheres e seu tratamento se devem a mudanças abruptas na quantidade de hormônios sexuais no sangue. As causas hormonais da queda de cabelo em mulheres também incluem problemas com a concentração de progesterona. Muitas preparações hormonais contêm doses bastante altas dessa substância. Doenças e patologias. As doenças ginecológicas e as patologias da tireoide causam distúrbios hormonais no corpo feminino. A disfunção ovariana é caracterizada por um desequilíbrio entre a produção de hormônios estrogênios, em excesso, progesterona em concentração insuficiente. A deficiência ou o excesso de hormônios da tireoide leva a um desenvolvimento de patologias e falhas em vários órgãos e sistemas do corpo, incluindo a queda maciça de cabelo. Por sua vez, os distúrbios funcionais do sistema nervoso levam ao surgimento e ao desenvolvimento de um desequilíbrio de hormônios, afetando imediatamente a saúde do cabelo. O mecanismo dessa condição é bastante simples. Em um estado de estresse nas glândulas suprarrenais, há um aumento na formação do hormônio do estresse, o cortisol. Ele aciona o mecanismo de aumento da produção de testosterona, que se transforma na forma de dihidrotestosterona, causando a queda de cabelo na cabeça. Causas da queda de cabelo em homens. Nos homens, as causas da queda de cabelo podem ser as seguintes: flutuações no nível de testosterona no sangue como resultado de disfunções hormonais, anormalidades da tireoide, aumento da síntese de cortisol pelas glândulas suprarrenais. O processo de síntese de hormônios sexuais nos testículos pode ocorrer com distúrbios acompanhados de um aumento na produção de testosterona. Também em situações estressantes, a liberação maciça de cortisol provoca um aumento na testosterona sérica. Se o estresse for permanente, o nível desse hormônio atinge valores máximos. Os distúrbios endócrinos da glândula tireoide, associados à produção de seus hormônios, podem levar à morte dos folículos capilares. Preste atenção. Os médicos afirmam que a ameaça de desenvolvimento do aumento da queda de cabelo e da calvície aumenta na baixa temporada, especialmente na primavera, quando o corpo humano e seu sistema imunológico estão particularmente vulneráveis. Importante, para responder à pergunta sobre como interromper a queda de cabelo em caso de falha hormonal, somente um médico pode se basear nos resultados de exames laboratoriais. Queda de cabelo complicada. Em alguns casos, a queda maciça de cabelo leva ao desenvolvimento da calvície. Essa doença é chamada de alopecia. Existem algumas variedades. Sua forma focal é a alopecia aninhada. Nomes alternativos também são usados: calvície de ninho ou calvície de ninho. A alopecia de ninho. A medicina moderna atribui essa patologia a doenças autoimunes. Os fatores a seguir afetam a probabilidade de seu desenvolvimento: patologias do sistema imunológico, distúrbios funcionais do sistema nervoso, predisposição genética. O sistema imunológico humano começa a perceber os folículos pilosos como algo estranho, sujeito à destruição. E nem todo cabelo é atacado, mas os folículos que têm certas características de estranheza. A alopecia aninhada pode começar devido a fatores hereditários ou como resultado de uma doença infecciosa, bem como após a terapia com medicamentos antibacterianos fortes. Além disso, a alopecia aninhada pode-se desenvolver não apenas no couro cabeludo, mas também no corpo. Em homens, o quadro clínico da doença e seus sintomas começam com o aparecimento de uma área arredondada na cabeça,
na qual os cabelos primeiro afinam e depois caem completamente. A doença é caracterizada tanto por manchas calvas isoladas quanto pela formação de massas. A alopecia do ninho afeta principalmente pessoas jovens, de 15 a 30 anos, tanto homens quanto mulheres, bem como crianças, mas predominantemente de cabelos escuros. No entanto, de acordo com dados estatísticos, os homens são os que mais sofrem com a doença. Formas da doença. Os tricologistas dividem a alopecia nas seguintes formas: localizada, os cabelos caem apenas em uma ou poucas áreas, ponto e vírgula total, como resultado da progressão da doença. Todas as áreas de crescimento de cabelo na cabeça são afetadas, inclusive os cílios e as sobrancelhas. Universal, os cabelos são afetados em todo o corpo. Subtanal, focos de alopecia formam uma única mancha calva, em forma de fita. A perda de cabelo assume a forma de uma faixa que cobre a cabeça do temporal ao occipital. Os principais estágios da doença. Os médicos dividem vários estágios do desenvolvimento da doença. Cada estágio é caracterizado por seus próprios sinais. Progressivo, a pele é hiprêmica, a inflamação é acompanhada de coceira, o cabelo é facilmente separado da cabeça. Estacionário, a pele assume uma aparência normal, os folículos capilares morrem, a quantidade de perda de cabelo aumenta. Regressiva, os focos de manifestação da doença começam a apresentar crescimento excessivo de cabelos finos. A alopecia do ninho entra no estágio final. Importante, um motivo para consultar um médico é considerado uma perda persistente de cabelo em determinadas áreas, que dura mais de 2 ou 3 meses. Informações adicionais. Às vezes, especialmente em crianças, o estágio progressivo da alopecia aninhada tem um quadro clínico indistinto e prossegue sem o desenvolvimento de inflamação de couro cabeludo. Tratamento da alopecia areata. O tratamento da alopecia aninhada é selecionado por um médico individualmente após um exame abrangente. Os métodos de tratamento combinam tanto o uso de medicamentos especiais externamente quanto o tratamento sistêmico de distúrbios funcionais do corpo, identificados durante os exames médicos. O paciente também deve ser examinado e consultado pelos seguintes médicos: terapeuta, endocrinologista, otorrinolaringologista, ginecologista, endocrinologista, para mulheres, tricologista. Importante, para responder à pergunta sobre as causas da alopecia areata, o médico só poderá fazê-lo após um exame completo e a identificação das principais causas da queda de cabelo. O autotratamento é inadmissível. A terapia da queda de cabelo hormonal inclui tratamento da doença subjacente, fortalecimento do sistema imunológico, tratamento de distúrbios funcionais do sistema nervoso, aplicação de produtos e métodos tópicos para o crescimento e fortalecimento dos cabelos, recomendados por um tricologista. Normalmente, um ou mais cursos de tratamento são suficientes para eliminar a alopecia permanentemente, mas somente se a causa da doença for identificada com precisão. Em alguns casos, a alopecia aninhada pode desaparecer por conta própria, o que indica um sistema imunológico forte e a capacidade do corpo de se autorregular. Em caso de sinais de aumento da queda de cabelo, você mesmo pode verificar suas suspeitas puxando uma mecha de cabelo na área temporal. Se o número de cabelos deixados em seus dedos não exceder 5, não há motivo para preocupação. Porém, se houver mais na mão, esse é um motivo sério para consultar um médico. Especialmente se houver áreas na cabeça em que o cabelo cai muito mais forte do que o normal. É importante lembrar que deixar de consultar um médico pode resultar na perda de quase todo o cabelo da cabeça, o que é um desastre, especialmente para as mulheres.